meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma revisão aqui no canal Trivium-P, Destravando a Mente. Revisão de magnetismo e também de eletrodinâmica, final de ano, reta final. Fazer essa revisão aí e entrar em férias, hein, rapaziada? Vamos lá, primeira questão aí de magnetismo. A figura representa as linhas de indução do campo magnético terrestre. Vou fazer um esquema aqui do lado. Imagina que você tem aqui o planeta Terra, beleza? Planeta Terra aí e tal. E você tem as linhas de indução do nosso campo magnético. As linhas de indução do campo magnético terrestre, elas têm uma orientação convencionada, beleza? Vou representar essas linhas aqui para você. As linhas aqui. Beleza? Sai de um lado aqui, do outro lado lá e tal. Ok? Por convenção, rapaziada, é o seguinte, essas linhas, elas saem de um polo e entram no outro polo. Ok? Qual vai ser a convenção para esse movimento das linhas aí? É o seguinte, lembra lá das coordenadas geográficas. Aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de sul geográfico. Pertinho do sul geográfico aí vai ter o nosso polo norte magnético, ok? E lá em cima, o que você tem é o seu norte geográfico. Pertinho do norte geográfico, temos aí o nosso sul magnético, ok? Pertinho lá, aquele ponto lá. Por convenção, as linhas de indução do campo magnético terrestre, elas saem do norte magnético, ok? E vão em direção ao sul magnético. Então as linhas saem do norte e penetram no sul magnético, ok? Tudo saindo aqui, saindo do norte magnético e entrando no sul magnético. Essa é a ideia aí. Se a gente colocar uma bússola posicionada nessa linha aqui, por exemplo, nesse ponto, e coloquei minha bússola aqui. Ó. A bússola ela tem dois polos, é um em minha, beleza? Dois polos. Um polo é norte magnético e o outro é sul magnético. A nossa bússola ela vai se orientar de acordo com essas linhas do campo magnético terrestre. E o norte magnético da nossa bússola vai buscar o polo oposto, que seria o sul magnético. Então, na verdade, a ponta da agulha da bússola ela não está apontando para o norte geográfico diretamente. Ela está apontando, na verdade, buscando o oposto dela, que seria o sul magnético. Beleza? Essa é a orientação da bússola aí. Vamos ver o que a gente tem nessa questão que trata desse tema. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. O magnetismo terrestre... Nunca sei onde está meu mouse, cara. Cadê? Sumiu, está lá embaixo. Ó. Foi parar risco lá, cara. Tá aqui, ó. O magnetismo terrestre levou à invenção da bússola, instrumento essencial para grandes navegações e descobrimentos do século XV e, segundo historiadores, já utilizada pelos chineses desde o século X. Em 1600, William Gilbert, em sua obra denominada De Magnete, explica que a orientação da agulha magnética se deve ao fato de a Terra se comportar como um imenso ímã, apresentando dois polos magnéticos, o polo norte aí e o polo sul magnético, não é? Muitos são os fenômenos relacionados com o campo magnético terrestre. Atualmente sabemos que feixes de partículas eletrizadas, elétrons e prótons, provenientes do espaço cósmico, são capturados pelo campo magnético terrestre, ao passarem nas proximidades da Terra, constituindo um bom exemplo de movimento de partículas carregadas em um campo magnético. Então, aquele lance lá das auroras, né, austral e boreal, a gente explica isso por meio do campo magnético terrestre, cara. Sabia disso? Né? Então, lá, assinale as proposições corretas. Primeira, o sentido das linhas de indução, mostradas na figura, indica que o polo sul magnético está localizado próximo do norte geográfico. Isso aí, rapaz, ó. Norte e sul aqui. Norte geográfico, sul magnético. Beleza? Então, o sul magnético está próximo do norte geográfico. Perfeito? O sentido das linhas de indução mostradas na figura indica que o polo norte magnético está localizado próximo do norte geográfico. Não, rapaz, ó, norte magnético próximo do sul geográfico. Então, descarta. 4. O vetor campo magnético é tangente às linhas de indução e tem o mesmo sentido delas. Verdadeiro, cara. Então, se a gente passar uma tangente aqui, né, e representar o vetor campo magnético nessa região, ele vai estar na mesma direção dessa linha em cima dela, ok? E no mesmo sentido
das linhas. Então esse é o vetor campo magnético. Se você coloca uma bússola aqui, ela vai se alinhar exatamente na mesma direção e no mesmo sentido desse vetor, ok? Então, verdade, o vetor campo magnético é tangente às linhas de indução do campo e tem o mesmo sentido delas. 8. O polo sul magnético da agulha de uma bússola aponta para o norte magnético da Terra. Perfeito? Ó, o nosso sul magnético da agulha da bússola está buscando quem? O nosso norte magnético. Perfeito? Verdadeiro. O polo sul magnético da agulha da bússola aponta para o norte magnético da Terra. Quando partículas eletrizadas atingem a Terra no plano do Equador, o Equador é isso aqui, velho, beleza? Atingem no plano do Equador, com velocidade perpendicular ao campo magnético da Terra, elas não são desviadas. Olha só, hein? Não são desviadas porque a força magnética é nula. Isso não é verdadeiro. Lembra aí, ó, que a força magnética numa carga elétrica é igual ao produto do módulo da carga pela velocidade da carga, ok? Pela intensidade do campo, e entra aqui o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Como a velocidade está formando um ângulo de 90 graus, o seno será de 90, e seno de 90 é 1, ok? Portanto, a força será máxima sobre as cargas e não nula, conforme está sendo mencionado aí, ok? Então, isso aqui está errado, ok? É falso. Não são desviadas? Sim, são desviadas. 32. O polo norte da agulha de uma bússola aponta sempre para o polo sul magnético da Terra. Beleza? Então, o polo norte está buscando quem? Ó? O nosso sul magnético. Tenta aí se juntar polos diferentes. Beleza? E o módulo do campo magnético terrestre aumenta à medida que se afasta da superfície. Errado, cara. Né? À medida que você se afasta, o campo vai ficando mais fraco, está mais longe da Terra. Ok? Então, não é verdadeiro. Portanto, o correto aí é a 1, a4, a8 e a 32. Belezinha? O texto geral aí de magnetismo para vocês. Agora, eletrodinâmica na brincadeira. No circuito esquematizado abaixo, as resistências 1 e 2 valem 2 ohms. Então, eu tenho 2 ohms, aqui eu tenho 2 ohms. E a corrente fornecida pela bateria é igual a 7,5 amperes. Então, daqui sai 7,5 amperes. Calcule o valor da resistência X em ohms. Ok, ele quer saber o valor dessa resistência aqui. Ó. O valor da resistência X em ohms. Mano, a gente tem aí uma associação mista, na verdade, né? O R2 e a resistência X estão em série e esse conjunto aqui está em paralelo com a resistência 1. Top? E a corrente total aqui na brincadeira é de 7,5 amperes. A DDP entre esses dois pontos aqui, ó, beleza? É a mesma, porque eles estão em paralelo e vale 9 volts. Então eu sei que cai 9 volts na resistência 1 e cai 9 volts nesse conjunto aqui. Uma parte do 9 volts vai para a resistência X e outra parte vai para a resistência 2. Elas estão em série, cada uma fica com uma parcelinha desse 9 aí, ok? Beleza? Nosso objetivo aí é achar a resistência X, beleza? Cara, vamos pensar, velho. Vem comigo, ó. Vou começar pelo rolê aqui. Se a DDP entre esse pontinho aqui e esse é igual a entre esse e esse, eu posso escrever aí o seguinte, ó. Vamos colocar uns nomes aqui. AB, ok? E CD. A DDP entre A e B é a mesma que entre C e D. Porque os caras estão em paralelo. E a diferença entre A e B é a resistência aqui, que é de 2, beleza? Vezes a corrente que vai descer aqui. Vou chamar de I1, ok? Isso tem que ser igual a DDP, que está passando pelo outro lado ali, ok? Que é igual à resistência dali, que é 2 mais X, resistência equivalente. Está em série, você soma, lembra disso? X vezes quem? Vezes a corrente que está descendo ali. Vou chamar de I2, ok? Ah, cara, mas a gente sabe que isso daqui vale 9 volts, isso daqui também vale 9 volts. Só que tem um problema aí, cara. Eu não tenho o I2, eu até consigo achar o I1, e é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Por que você quer achar o I1? E se eu tiver o I1, eu consigo saber quanto vale o I2, já que a corrente total aqui vale 7,5 amperes. Então vamos aqui, ó. U aqui vale 9, que é igual a 2
vezes I1. Achei o I1. O I1 vale 4,5 amperes, certo? 9 dividido por 2, 4,5. Mas o I total é 7,5, rapaz. Então dá para achar o I2, ó. O que seria o I2? Seria o I total, que é 7,5, menos o I que desceu para esse resistor 1 aqui, ó. E esse I é de 4,5. Então, 7,5 menos 4,5 dá quanto? Dá exatamente 3 amperes. Beleza? 3 com 4,5 dá o nosso 7,5. Então, já sei que esse cara aqui vale exatamente 3 amperes. E a DDP aqui vale quanto? 9 volts. Então, agora eu venho aqui e escrevo o seguinte. 9 volts, que é a DDP, igual a 2 mais X vezes minha corrente aqui, que é de 3. Tranquilo, né? 9 dividido por 3 dá 3, que é igual a 2 mais X. Então, minha resistência aí vale 3 menos 2, 1 ohm. Né? Tranquilo? 1 ohm aí. E a gente precisa pensar de uma outra maneira aqui, ó. Vamos ver, cara. Se eu pensar que aqui eu tenho 4,5 amperes, né? 4,5 amperes. E tem uma resistência aqui de 2 ohms, e sobrou 3 amperes para ir para o restante, daria para você pensar numa relação de proporção para achar resistência. Isso é válido. Por quê? Porque você tem 9 volts de um lado e também 9 volts do outro. Então, se você pensar de maneira proporcional, você consegue achar relações de corrente. Com esses números meio quebrados, fica ruim, né? 4,5, eu tenho um total de 7,5, pá, né? Dá meio que um bug na mente aí para fazer cálculo. Mas quando os números são bonitos, cara, dá para você encontrar relação. Por exemplo, ó, vamos imaginar aqui que eu tenho uma resistência de 4 ohms e ela recebe aqui 2 amperes. E aí, em paralelo a essa resistência, eu tivesse aqui uma resistência de 8 ohms. Olha que proporção bonita. 4 e 8. Então, daqui para cá, a resistência aumentou 2 vezes. Dobrou. Como a resistência é maior, a corrente seria menor. Então, quantas vezes menor? 2 vezes, né? Então, se eu tenho 2 amperes lá em cima, eu teria 1 ampere aqui embaixo, sem pensar muito aí, né? Agora, vamos ver se isso é verdadeiro mesmo. Tem 2 amperes aqui em cima e 4 ohms. Daria uma DDP de 8 volts, certo? Como eles estão em paralelo, eles recebem a mesma tensão. Então, cairia 8 volts aqui. 8 dividido por 8 dá 1 ampere. Passaria 1 ampere aqui embaixo. É legal pensar dessa maneira quando a gente tem essas proporções bem escancaradas ali, com números fáceis, né? Então é isso, rapaziada. Segunda questão detonada. Próximo. Fala, meus consagrados, beleza? Voltando aqui, ó, saindo do ar e entrando novamente com a questão 3, aí uma errata, beleza? Na associação da figura abaixo, a DDP entre os pontos A e C é de 120 volts, ok? Então aqui, ó, ponto A e ponto C. DDP do conjunto aí entre A e C é de 120 volts. Pergunta aqui no item A é qual a DDP entre os pontos A e B, o entre A e B, beleza? DDP entre A e B seria a DDP entre esse cara e esse cara aqui. Então vamos primeiro achar a resistência equivalente da associação, ok? Resistência equivalente da associação aí vai ser igual a... Aqui temos 2 resistências em paralelo. Lembra, quando está em paralelo, pega o valor de um só e calcula da seguinte maneira. Tem 2, então pega o valor da resistência, que é 1 e 1, e divide pela quantidade que tem. Ok? Então, nesse trecho aí, temos uma resistência equivalente de meio ohm. Essa resistência vai ficar em série com a de 2. E aí a gente soma. Então, meio mais 2, ok? Temos aí 2,5 ohms de resistência equivalente. Agora note que é possível achar a corrente elétrica, já que você tem a DDP entre os pontos A e C. Vamos lá, primeira lei de Ohm, o feliz aí, ó, U igual a R vezes I. Achando a corrente total, temos aqui então que I é igual a 120 dividido por 2,5, ok? Ou, se você preferir, 1.200 dividido por 25. Essa é a corrente total no circuito. 1.200 dividido por 25 amperes. Nosso objetivo, então, é achar a DDP entre os pontos A e B. Só nesse pedacinho aqui, ó. Só o que vai passar nesse pedaço. Aí vem aqui no cantinho, ó.
Letra A, DDP entre os pontos A e B vai ficar igual a resistência equivalente desse trecho, que é meio, ok? Meio vezes a corrente elétrica que passa por aí, que é 1.200, né? 1.200 dividido por 25, ok? Então, a DDP entre os pontos A e B vai ficar da seguinte maneira, meio vezes 1.200 dá 600. 600 dividido por 25. 600, cara, é 6 vezes 100 dividido por 25. 25 aqui, ó, com 100 ali, dá 4. 6 vezes 4, 24 volts, ok? Então, a DDP entre os pontos A e B vale 24 volts. Aí ele quer saber qual que é a intensidade da corrente elétrica em cada resistor de 1 ohm. Então a corrente vem por aqui, ó, aquela corrente total que a gente calculou ali, de 1.200 sobre 25, ok? Então eu tenho aí uma corrente total, fazendo a continha aqui, de 48 amperes, beleza? A corrente chega aqui no nó, o que ela faz? Uma parte vem para cima, outra parte vem para baixo. Como os dois resistores têm o mesmo valor, note aí, 1 e 1, vai dividir em partes iguais. Então, cada resistor recebe metade dessa corrente, 24 amperes no de cima, 24 amperes no de baixo. Beleza? Valeu, continuem acompanhando a revisão. Até mais. Aí o segue fluxo. O circuito abaixo é formado por 4 resistores e um gerador, que fornece uma tensão de 30 volts. Então, gerador aqui, um resistor, outro resistor, outro resistor, outro resistor. Okay. O valor da resistência R é desconhecido. Na figura estão indicados os valores das outras resistências aí, dos outros resistores. Determine o valor em ohms da resistência R, desconhecida aí. E sabendo que a potência dissipada no R1 e no R2 é a mesma. Ok? Então começa por aí, ó. A potência do 1 é igual à potência do 2. O que é a potência? Tem várias formas de a gente fazer essa potência, né? Você lembra? Potência é energia dividida pelo tempo. Mas também é U vezes I, é o quadrado dividido por R, é R vezes I ao quadrado. Nesse caso eu tenho o R. Vou tentar encontrar uma proporção entre correntes aí, porque ó, polo positivo, polo negativo, corrente sai daqui, certo? Sobe, passa aqui nessa resistência, mas encontra um nó. E o que acontece nesse nó? Ela se divide. Uma parcela desce para a resistência aqui de 32 e outra parcela vai passar nesse conjunto aqui, certo? Então, vamos encontrar uma proporção entre essas correntes para ver se a gente consegue visualizar alguma coisa aqui em termos de potência, que ele falou que é a mesma, né? Tanto na resistência 2 quanto na resistência de 32. Então, eu tenho a resistência, eu posso fazer, por exemplo, R vezes I quadrado. Então, R, que é 32, vezes o I que vai passar nesse resistor de 32. Vou chamar de IA, para facilitar aqui, IB, beleza? Vezes IA. Isso vai ser igual, IA ao quadrado, né? Isso vai ser igual a potência no 2. Agora, a resistência, né, do 2 aqui, 2 mesmo, né? Então, potência, que é a resistência, vezes o I que vai passar ali, que a gente chamou de IB ao quadrado. Se eu dividir aqui o 32 por 2, dá 16. Aí você tira a raiz quadrada dos dois lados aí, né? Tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente teria, ó, só você se ligar, IA ao quadrado igual a IB ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente encontra que o IB é 4 vezes maior que o IA. Beleza, o que você vai fazer com isso, cara? Agora eu vou fazer o seguinte, velho. Ó, eu sei que esses caras estão em paralelo. Então, o 32 ele está em paralelo com esse conjunto aí, que é o R mais o 2. Então, a gente partiu da potência, agora eu vou fazer uma relação entre DDP. A DDP que cai no 32 vai ser a mesma DDP que cai no conjunto R e na resistência 2. O que é a DDP? Primeira lei de Ohm, tá lembrado, né? U igual a R vezes I. Então, 32 vezes o I que eu chamei de A é igual à resistência equivalente ali do trecho do R e do 2. É só somar as resistências quando está em série, né? Então, ficaria R mais 2. Vezes a corrente que está passando por ali, que a gente chamou de IB.
Mais o IB, cara, é 4 vezes o IA. Então ficaria 32 vezes IA igual a R mais 2 vezes o IB, que é 4IA. Aí dá para dividir, né? 32IA dividido por 4IA. 32 por 4 dá 8. 8 igual a R mais 2. 8 igual a R mais 2. 8 menos 2, 6. 6 ohms. Portanto, essa resistência aqui vale 6 ohms. Belezinha? Tranquilo, né? Agora, determine o valor em watts da potência dissipada no resistor 1 nas condições do item anterior. Deixa eu trocar de página. Agora vamos pegar aí o item B, então, que ele quer saber a potência dissipada no resistor de 32 ohms, no R1 ali. O que você vai fazer aí, cara? Seguinte, vamos lá. A gente já encontrou essa resistência aqui, né? Que vale 6 ohms. E se você tiver a DDP que cai entre esses dois pontos, você pode fazer aí que a potência é igual a U quadrado dividido por R. Dá para fazer, né? Como que você vai achar essa DDP? Vamos lá. Primeiro achar a corrente total do circuito. Bom, se eu achar a corrente total, eu consigo encontrar a DDP que cai no resistor de 3,6. O que restar do 30 vai para quem? Vai para o 32, velho. Né? E aí a gente consegue encontrar a potência dissipada nessa resistência aí. Mas para isso a gente precisa da corrente total. Então, vamos lá. Esses dois resistores estão em série, certo? A resistência equivalente aqui é só somar, vai dar 8. Esse de 8 vai ficar em paralelo aqui com o de 32. E aí como é que a gente calcula a resistência do paralelo? Produto pela soma. 32 vezes 8, certo? Dividido por 32 mais 8. Produto pela soma. Para simplificar o rolê aqui, ó. Né? 6,4. 6,4 ohm. Então eu tenho como jogar tudo isso aqui fora e colocar um resistor de 6,4 no lugar. Vamos redesenhar aqui só para você ver qual que é o rolê aí. Ó. Vai ficar aqui 3,6 ohm. E aqui eu tenho um cara de 6,4 ohm. Fechou o circuito aqui. 30 volts. Beleza? A corrente que passar por esse cara, passa por esse. Eles estão em série, a gente soma a resistência de novo. Portanto, a resistência equivalente aqui, ó, vai dar 10 ohms. Aí eu consegui achar a corrente total. Então, meu I total é U dividido por R. Perfeito? Meu I vai dar 3 amperes. Então, tem 3 amperes saindo aqui da nossa bateria. Vai passar 3 amperes aqui. Perfeito? Esses 3 amperes, eles vão chegar aqui e se dividir. Vem um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Como eu disse, se você tiver a DDP daqui, ó, se subtrai do 30, o que restar é para esse rolê. Né? Daria para achar a DDP aqui, mas com esses números, velho, não é muito ruim, né? Vamos fazer o seguinte, ó, a gente já tinha encontrado uma relação entre as correntes. A gente viu aqui que a corrente que passa por esse cara aqui é 4 vezes menor do que a corrente desse conjunto aqui, ó. Né? Por quê? Se aqui você tem 8 ohms, né? 8 ohms aqui, ó, e aqui você tem 32, na razão dá 32 dividido por 8 dá 4. Então a corrente que vai para cá é 4 vezes maior do que a corrente que desce aqui. Né? Se eu falar que aqui vem I, ali vai 4I, certo? Só que a soma tem que dar 3. Então vamos lá, ó, vamos ver quanto que vale cada I, ó, 4I mais I tem que dar 3. Eu tenho aqui 5 Is igual a 3. Então, cada I vai valer 3 dividido por 5, 0,6 amperes. Fechou. Agora eu sei que desce 0,6 amperes aqui, ó, e eu tenho a resistência. Aí eu já posso fazer também a potência, ao invés de fazer desse jeito com aquele número ruim, eu posso fazer aí um R vezes I ao quadrado. Fica melhor a conta, né? 32 vezes 0,6 ao quadrado. Então dá uma potência de 32 vezes 0,36. Fazendo a calculadora rapidão aqui, a gente eliminar essa conta aí. Então, ó, 32 vezes 0,36, 11,52. Então, a potência dissipada na resistência ali é de 11,52 watts, que vai ser a potência dissipada nessa resistência. Perfeito?
Valeu, segue o fluxo. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 vezes 10 a menos 3 amperes durante 2 minutos. Nessas condições, calcule a quantidade de carga que atravessou esse condutor. Então, lembra aí que a corrente é a razão entre o módulo da carga dividido pelo tempo, ok? Isso daqui é coulomb, isso daqui é segundo, para isso daqui dá ampere, beleza? A gente vai ter que fazer aí a conversão. Nossa quantidade de carga é I vezes o tempo. Nossa quantidade de carga vai ficar igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2 minutos, hein? Tem que passar para segundo. 2 vezes 60, ok? Sempre o tempo em segundos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Só que tem um zerinho ali. Vezes 10 a menos 3, ok? É comum a gente dar resposta em notação científica e tal, né? Daqui daria 2,4 vezes 10 a menos 1. Vai ficar bonitinho aqui, ó, 0,24 coulomb, ok? Essa daí seria a quantidade de carga circulando aí no nosso condutor. Fechou? Sequência aí. O gráfico representa a tensão elétrica registrada pelo voltímetro. Então, aqui eu tenho um voltímetro ligado nessa resistência. Em função da intensidade da corrente. É um perímetro ligado aqui. Perímetro sempre em série, a resistência e voltímetro sempre em paralelo. Muito bem. O gráfico aqui relaciona o U com o I. Então, quando esse voltímetro está indicando 20 volts, o amperímetro está indicando 10 amperes. Quem está limitando isso é a resistência que está aqui. Ele quer justamente o valor da resistência. Então, a resistência vai ser U dividido por I. O nosso U é 20 e o nosso I é 10. Então, nossa resistência aí vale 2 ohms. Perfeito? Segue o fluxo. Um ferro de passar roupas ligado a uma DDP de 110 volts dissipa 1.320 kJ de calor em 2 minutos. Nessas condições, determine a corrente elétrica utilizada pelo ferro. Perfeito. Vamos lá. Lembra aí que potência é energia dividida pelo tempo. Ok? Quantidade de calor, o que você quiser aí. Trabalho. Mas também pode ser feito como I vezes U. Ok? A gente tem tudo aí. Qual que é a energia? Toma cuidado com o quilo aqui, ó. 1.320 kJ. 1.320 vezes 10 elevado a terceira. Beleza? O tempo é de 2 minutos. Tem que estar em segundos. Não se esqueça. Energia joule, tempo segundo, potência watt. Ok? Então, 1.320, 2 minutos, 2 vezes 60. Igual ao nosso I, que vale... cadê? Nas condições, a gente quer saber, né? I é a nossa incógnita, vezes o U, que é 110. Belezinha? O que dá pra gente fazer? Dá pra melhorar bastante isso aqui, né? Vamos lá. 1.320, corta esse zero com esse zero daqui. A gente teria aqui 132 dividido por 2. 132 dividido por 2 daria quanto aí? Vamos fazer no cantinho aqui, ó. Dividir, né? Metadinha disso. Quanto que é metade de 132, rapaz? Então, ó lá, 6 vezes 2, 12, ok? Aí você tem um 2 aqui, 66, né? Suave demais, né? Então, 66. Isso daqui dá 66. Só que 66 dividido por 6 dá 11. Então, teríamos 11 vezes 10 ao cubo aí. Né? 11 vezes 10 ao cubo. Isso é igual a I vezes 110. Opa, ficou interessante isso daqui, né? Olha só, vai aparecer um 110 aqui, parceiro. Ó, 11 vezes... vou tirar um 10 dali, ó, vai ficar 110, cara, uma mágica aqui, ó. Vezes 10 ao quadrado, igual a I vezes 110. 110 dividido por 110 dá 1. Então, o nosso I vai ficar igual a 10 ao quadrado amperes. Ok? 10 ao quadrado amperes. Suave demais, né? Segue o rolê. No circuito abaixo, os resistores estão associados em série e paralelo. É uma associação mista aí. A diferença de potencial entre os pontos A e B vale 200 volts. Está desenhado aí. Ok.
Determine a resistência equivalente entre esses pontos. Vamos lá. Então, primeiro vamos começar a resolver aqui, ó. Está em paralelo, o que você faz? Produto pela soma, certo? 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. 40 mais 10 dá 50, ó. 40 dividido por 5 dá 8. Então, você joga fora esses dois e coloca um de 8 no lugar aí. Perceba que a resistência equivalente de um paralelo é sempre menor do que a menor resistência da associação. A menor aqui era 10 e deu 8, ok? É isso que vai acontecer sempre. Sempre menor que a menor. Beleza, deu 8. Aí esse 8 vai ficar em série com esse cara de 2 aqui, certo? Vai jogar fora aquele de 10 e o de 40 e colocar um de 8 no lugar. Vai ficar em série com o de 2. Em série você soma, né? Então somando 8, o 2 aí vai dar um de 10, ok? Então, ó, só para não ficar aí muito na mesma figura, vamos redesenhar. Então a gente tem aqui um de 12, ok? A gente vai jogar fora todo o conjunto ali e colocar um de 10, que vai ficar em paralelo agora aqui com o de 40. Pô, vai dar a mesma coisa, né? 40 e 10 aqui, já tinha feito essa conta. Então 40 e 10 aqui, joga fora e dá um de 8. A gente teria aqui 12, um resistor de 12 em série com um de 8, ok? 12 mais 8, 20. Então eu posso jogar tudo fora aí e colocar um resistor de 20 ohm no lugar, que seria a minha resistência equivalente entre os pontos A e B. Perfeito? Agora eu quero saber qual é a intensidade da corrente no resistor de 2 aqui. Qual é a corrente que vai passar nesse cara aqui? Né? Como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. Vamos calcular a corrente total. Será que é possível calcular a corrente total? É porque você já tem a resistência total. Então vamos começar por aí. Corrente total seria a corrente que está chegando aqui, ó. Está passando por aqui. Beleza? Então eu tenho a resistência ali, equivalente do circuito, que é 20. Passo aí, então, um U dividido pela resistência equivalente. Meu U total é 200. Minha resistência equivalente é 20. Isso vai dar 10, certo? 20 dividido por 2, 10 amperes. Então, eu tenho 10 amperes chegando aqui. Com isso, eu consigo calcular a DDP que cai aqui. Eu faço um igual a RI, ó. 10 vezes 12, 120 volts. Perfeito? Cai 120 volts aqui, ó. U igual a R vezes I só para esse cara. 12, né, que é a resistência vezes a corrente. 120 volts. Perceba que eu tenho um total aqui de 220 volts entre os pontos A e B. Só que entre os pontos, eu vou chamar de C aqui, entre A e C, eu já tenho aqui 120 volts. Mas eu tinha um total de 200. Então, gastei 120 ali. Sobrou entre A, que é B, não tem nenhuma resistência. Perfeito? B. Entre C e B, restou aí dos 200, gastei 120, restou quanto aqui? 80, beleza? Então, cai aqui nesse rolezinho 80 volts, perfeito? Tem 80 volts aqui. Aí eu já sei quanto de corrente vai passar no de 40. Por quê, mano? Porque eu posso fazer o igual a RI. O igual a RI o tempo inteiro. O é 80 dividido por 40. Então, vai dar um I ali de 2 amperes. Perfeito? Então, desce 2 amperes para cá. Ó. Desceu 2 amperes para cá. Chegou aqui nesse nó, quanto? 10 amperes. Perfeito? Chegou aqui e dividiu. 2 veio para cá. Restou quanto desses 10? Um pouquinho para cima aqui. Se eu tinha 10 e 2 veio para cá, subiu aqui 8 amperes. Perfeito? Eu tenho 8 amperes passando na resistência de 2. E ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica que passa no 2. Então, portanto, aí a corrente elétrica que vai passar nesse cara de 2 aí é de 8 amperes. Sem estresse. Questão detonada, bora. Uma lâmpada de 110 volts e resistência RL foi associada em série a um resistor de resistência R. E o sistema foi ligado em 220. Então tem o seguinte aqui, ó. Tem uma resistência aqui da lâmpada, ok? E está em série com uma resistência R. E a parada toda aí foi ligada em 220 volts. Lâmpada em série com a resistência. Ele está dizendo que a lâmpada funciona com 110 volts. Olha o que a gente falou ali atrás, cara. Vai pedir a atenção, né? Então a resistência da lâmpada já está roubando 110, 220. Vai restar metade aqui, né? 220 menos 110. Vai cair 110 volts na resistência desconhecida. Como eles estão em série, eles recebem a mesma corrente, né? Então a corrente da lâmpada
tem que ser igual à corrente na resistência. Mas a corrente é U dividido por R, certo? U dividido por R. E aí, cara, o U dos dois é o mesmo. Aqui 110 e aqui 110. O que você vai concluir aí? Que a resistência da lâmpada é igual à resistência aí que está ligada em série a ela. Então, as duas têm o mesmo valor aí. Correto? Suave, né? Segue. Um resistor de 5 ohms e outro resistor de 20 ohms são associados em paralelo. Paralelo, velho. Aqui, ó. 5, beleza? Em paralelo com o de 20. Beleza. E eles são conectados a uma DDP, diferença de potencial de 100 volts. Okay? Então, tem uma fonte de energia aqui, que está oferecendo para eles 100 volts. Pergunta qual é a resistência equivalente primeiro. Tranquilo, né? Duas resistências em paralelo, resistência equivalente é o produto pela soma. 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Então dá 100 dividido por 25 e dá 4. 4 ohms é a resistência equivalente. Tranquilo? Qual a intensidade da corrente em cada resistor? Ok, eles estão em paralelo, recebem o mesmo U, mesma voltagem. Então, I igual a U dividido por R. O I no de 5 vai ficar como? 100 dividido por 5. Perfeito? 100 dividido por 5 dá 20. Então o I que vai no de 5 aqui é de 20 amperes. Agora, olha só, cara. Você tem uma resistência embaixo que é 4 vezes maior. Então a corrente vai ser 4 vezes menor. Então 20 dividido por 4 daria 5 amperes. Vamos demonstrar aqui, ó. Mesma ideia. O I que vai cair no 20 é o U, que vale 100, dividido pela resistência, que vale 20. Isso vai dar 5 amperes. Na proporcionalidade aí, 5 amperes. Suave? Letra C. Qual é a intensidade da corrente elétrica na associação? Cara, se a corrente saiu da bateria e chegou aqui no nó e foi 5 para cima, 20 para cima e 5 para baixo, é só somar, né? Então, o I total, o I da associação, é 20 mais 5. Isso vai dar 25 amperes. Fechou? Questão detonada. Questão 10, game over. Não temos mais nada aí. É isso aí. Bons estudos. Revisa aí, rapaziada. Boas avaliações. E bom final de ano para todos. Que a força esteja com vocês. Valeu!